pessoal, Super Esporte ao vivo nesta segunda-feira, dia 24 de agosto de 2015. Hoje nós vamos falar tudo da primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. O Santos aí que goleou o Avaí na Vila Belmiro. O líder Corinthians também fez muito bem a lição de casa contra o Cruzeiro em Itaquera. Já o São Paulo visitou o Flamengo, saiu na frente do placar, mas gente, tomou virada, 2-1, perdeu de novo. Crise no tricolor, será que o Osório já foi embora? O mesmo aconteceu com o Palmeiras, que não conseguiu segurar a vantagem contra o Atlético Mineiro e acabou derrotado na Arena Independência. E ainda tem os outros jogos da rodada e muito mais daqui a pouquinho com o Flávio Prado em nossos estúdios. E no Mundial de Atletismo, adivinha só quem levou a melhor na disputa dos 100 metros rasos? O Usain Bolt, o raio jamaicano, venceu uma prova pra lá de emocionante e conquistou o tricampeonato em Pequim. No estádio Ninho do Pássaro, mesmo palco onde levou o ouro dos 100 metros rasos dos Jogos Olímpicos de Pequim, Usain Bolt voltou a brilhar na prova. Neste domingo, com o tempo de 9 segundos e 79 centésimos, o jamaicano conquistou o Mundial ao vencer uma prova muito disputada e superar o americano Justin Gatlin por apenas 1 centésimo, levando a torcida à loucura. Repare no replay como a prova foi disputadíssima, sendo decidida apenas no finalzinho. Com o triunfo, Bolt, aos 29 anos, chegou ao tricampeonato da modalidade e não escondeu a alegria por mais uma vez ser o rei das provas de velocidade. Agora a gente vai falar de Campeonato Brasileiro. Sábado na Vila Belmiro, antiga terra do Neymar, o embalado Santos de Dorival Júnior recebeu o Avaí e goleou. Como tá jogando bonito o Santos, né? 5-2, confira. Na Vila Belmiro, aos 10 minutos de jogo, Lucas Lima cobrou o escanteio e Gabriel cabeceou no travessão. Ele mesmo pegou o rebote e abriu o placar contra o Avaí, 1-0. Logo em seguida, o garoto Thiago Maia, revelado na base do Santos, recebeu o belo passe e mandou a bomba para ampliar a vantagem, 2-0. O Avaí não se entregou e foi para cima. Aos 28, Léo Gamalho recebeu bom passe na entrada da área e concluiu de primeira, sem chance para Vanderlei. O time da Baixada Santista voltou ligado do intervalo e logo aos 2 minutos fez o terceiro, com o artilheiro Ricardo Oliveira aproveitando o bom passe de Geovânio. Aos 35, a zaga do Avaí tentou cortar e a bola acabou sobrando para Nilson fazer o quarto do Santos na Vila. Mas desta vez não deu tempo de comemorar. 2 minutos mais tarde, Nino Paraíba cruzou, Camamacho espanou e Léo Gamalho fez o segundo dele, 4-2. Mas ainda deu tempo do Santos fazer mais um. Nos acréscimos, Lucas Lima, batendo o pênalti, definiu o marcador. Santos 5, Avaí 2. Nós fomos agressivos o tempo todo, praticamente. E o Avaí criou também algumas oportunidades. Então nós temos que reconhecer aqui. Somando-se a tudo isso, o próprio desgaste do jogo do meio de semana, a pouca recuperação para um jogo de sábado, o ritmo que foi a partida, eu tenho que também ponderar e considerar algumas situações que poderiam estar acontecendo ao longo dos 90 minutos. Então, em razão disso, eu não tenho nem como cobrar alguma coisa, questionar alguma coisa, porque a postura dos jogadores foi de uma valentia muito grande e só assim é que nós alcançamos o resultado. E o Santos, Flávio? Ganhou bem, ganhou tranquilo. Muita reclamação no pênalti do 5º gol, que realmente não foi, mas aí estava 4-2. Qualquer forma, só para registrar que, de novo, o árbitro fez besteira. Mas o Santos está muito bem, está embalado. Pega o Corinthians agora quarta-feira, deve ser um jogão. Os dois vêm de grandes vitórias. E o Santos está fazendo bem a parte dele, já está na parte de cima da tabela, aquele negócio de risco de rebaixamento já foi. Vamos ver até onde o Santos vai, mas tá legal, tá? O time está acertadinho, está jogando bem, um ótimo ataque. Dorival Júnior se encaixa bem, né, dirigindo o Santos. Foi bem. Ele é um cara estudioso, é um cara que merece todo o respeito, extremamente competente e rapidamente se adaptou ao time do Santos. Muito legal. Em Itaquera, Wagner Love desencantou, marcou 2 vezes contra o Cruzeiro e ajudou o Coringão a se manter líder isolado do Brasileirão. Confira. Na Arena Corinthians, Timão e Cruzeiro fizeram uma partida pra lá de movimentada. Aos 14 minutos de jogo, Wagner Love aproveitou o rebote do goleiro Fábio e abriu o placar para os donos da casa.
Ainda na etapa inicial, Renato Augusto recuperou a bola após essa bobeada de Mike e cruzou na medida para Jadson ampliar a contagem em Itaquera. Logo aos 2 minutos do segundo tempo, Malcolm rolou da esquerda e Wagner Love completou para o fundo da rede. Final, Corinthians 3, Cruzeiro 0. Foi Wagner Love o retorno? Para quem entende futebol como um esporte individual, sim. Para mim, que entendo futebol como uma engrenagem coletiva e não só dos 11 que iniciam, mas de um grupo de trabalho, e nesse grupo de trabalho está inserido a paciência, a compreensão e o carinho do torcedor, o contexto todo foi que foi importante. Então também precisa ir com calma, né? Fez um bom jogo, marcou 2 gols, mas tem que continuar fazendo isso, né? Sim, mas é curioso porque o torcedor do Corinthians estava assustado, né? Ele perdeu o Luciano, falou assim, agora, o que vai acontecer? E aí o Wagner voltou na hora certa. O Wagner é um belo jogador, não é à toa que chegou em seleção brasileira, ganhou títulos na Europa, é um cara rodado. Mas ele não estava legal, não estava vivendo um bom momento. E o Tite foi trabalhando, apareceu essa chance. Eu acho que, sabe, aquela coisa, fase ruim também, quando ela passa e a coisa fica... Mas foi só um jogo, calma. Eu sei, mas precisava disso. Sabe aquela coisa de confiança, quando você... Na nossa vida é assim, quando você faz uma coisa, dá errado, de novo, você começa a perder a confiança até em você. Aí, quando as coisas voltam ao normal, abraçou ele, né? Isso. Aí as coisas voltam ao normal. Ele é um cara competente, ele sabe o que faz. Ele sabe fazer gols. Sabe fazer gols. Então ele precisava voltar a ter confiança. Eu acho que foi legal. Agora, quarta-feira tem um tremendo jogo, né? Santos e Corinthians. E o Wagner é uma arma importante para o Corinthians tentar fazer 2 gols, o que não é fácil. Não, o Flávio falou dessa venda do Neymar e tá aqui. O United oferece 760 milhões de reais pelo brasileiro, que é o valor da multa rescisória. Então dá 200 quase 200 milhões de euros, é isso? 760 milhões de reais. Quase 200 milhões de euros, É muito louco, né? Não existe isso. 4 pontos atrás do Corinthians, na vice-liderança, está o Atlético Mineiro, que venceu o Palmeiras de virada na Arena Independência, para tristeza do nosso diretor Rodolfo II, tá chateado aqui no ponto. O Verdão até saiu na frente do marcador, mas o argentino Lucas Prato marcou 2 vezes e garantiu a vitória do Galo. Confira. O Palmeiras foi ao Horto encarar o Atlético Mineiro e saiu na frente com André Giroto completando o cruzamento de Lucas aos 4 minutos de partida. O Galo chegou ao empate aos 17 minutos. Leandro Donizete conseguiu cruzar e Lucas Prato se antecipou à marcação para deixar tudo igual no Estádio Independência. Aos 35, pênalti para o Galo. Lucas Prato chutou forte no meio do gol e decretou a vitória dos donos da casa. Final Atlético Mineiro 2, Palmeiras 1, placar final. E aí teve 2 tempos bem distintos. O primeiro tempo a gente olhou o Atlético jogar, apesar do gol novamente, né? O Palmeiras tem acontecido isso, faz o gol cedo e não se aproveita tanto disso. Aqui era um cenário bom, fez o gol cedo, fica mais com a bola, faz um contra-ataque, não deixa o adversário jogar e nós ficamos olhando. Se a gente ficar olhando jogar o Atlético Mineiro aqui, que já por si só, naturalmente, é muito difícil ganhar, aí fica perigoso. Mas corrigimos no intervalo, foi um outro jogo no segundo tempo, o Palmeiras teve oportunidades e a consciência de que perdemos a oportunidade de voltar para o G4. Então vamos buscar no domingo no Campeonato Brasileiro. Tá bravo, Marcelo. De fato ele tem razão. O primeiro tempo foi muito ruim do Palmeiras. Depois entrou na normalidade, jogou um bom futebol. E curioso que mesmo com o primeiro tempo ruim, o Palmeiras fez 1-0. Esse gol aí do Giroto. E depois tomou um segundo gol vergonhoso. Nem de longe foi pênalti. Aquela história, né? O Godoy falou em mais 2 pênaltis durante o jogo. Eu vi o jogo ano passado, que a gente estava se preparando para fazer o mesa redonda. Mas esse pênalti aí que eu vi não existe. E aí teve aquela história do Atlético reclamar com razão que estava sendo prejudicado pela arbitragem, e aí devolveram, né? Deram um troco. Só que o Palmeiras não tem nada com isso, né? Mas, enfim, perder para o Atlético em Minas não tem nada de anormal. O Atlético é um grande time. E o Palmeiras está na briga aí para ficar entre os 4 melhores. O Palmeiras ganhar o campeonato, só quem não tem noção de futebol. Não é normal. Ele está montando um time. E o time vai ser montado, está lá em cima, na parte de cima da tabela. Se ganhar, ótimo. Mas esse ano é para fazer um belo trabalho. E o ano que vem, aí sim, o time para brigar por título. Viu, Rodolfo? Então não adianta você ficar tão feliz com as asinhas de fora.
Se bem que eu estava confiando no Palmeiras. No Maracanã, o São Paulo saiu na frente do Flamengo, mas vacilou na defesa, sofreu a virada em jogo que marcou a estreia de Oswaldo de Oliveira no comando do rubro-negro. Já o técnico Juan Carlos Osório segue num momento conturbado à frente do tricolor. Confira. No Maracanã, o São Paulo saiu na frente do Flamengo aos 35 minutos de partida, com o zagueiro Luiz Eduardo completando a cobrança de escanteio de Carlinhos. O rubro-negro chegou ao empate 6 minutos depois, com Ederson aproveitando a bola mal recuada por Thiago Mendes. 1-1. A virada veio na segunda etapa, em mais um erro tricolor. Auro atrasou mal e Guerreiro ficou livre na frente de Renan Ribeiro para acabar com o jejum e definir o jogo. Final: Flamengo 2, São Paulo 1. Se vocês, como sempre, querem um responsável, eu assumo a responsabilidade. Eu escalo o time, eu decido quem joga e quem não. Então, agora, melhorar muitas coisas. Mas eu quero falar objetivamente. Muito difícil com 7 jogadores que não estão e seguir insistindo em que o time falha defensivamente. Porque eu falei para seu colega, 4, 5 jogadores desse sistema não estão mais no time. Eu creio que a situação está delicada. Mas agora eu tenho sentimentos encontrados, trocados, e não é o melhor momento para eu dar uma resposta final. Mas eu acho que é muito difícil para todos, incluindo-me a mim. Depois do jogo anterior, recebi mensagem de diretivo e membro da diretoria e fiquei muito surpreendido. Então é muito difícil contestar já. Todos conhecemos como é o ser humano. Eu vou analisar a situação com minha família e decidirei. Nossa, complicada a situação. Ele é muito elegante, o Osório, né? Primeira vez eu acho que eu vejo ele reclamando da perda de jogadores e dessa situação, dessa mensagem que um membro da diretoria teria mandado. Mas é um Zé Mané, viu? Que mandou. É um Zé Mané, um João Ninguém. Só que como é que o João Ninguém tinha o telefone dele para mandar essa mensagem? Isso é que o incomoda. O São Paulo perdeu vários jogadores, perdeu o Tolói no sábado, vai perder provavelmente o Auro hoje, talvez perca o Pato até o final de semana. Já saíram, claro que não saíram jogadores espetaculares, mas é que não repõe. Então saiu o Denilson, saiu o Rodrigo Caio, saiu o Paulo Miranda, saiu o Cafu. Né? Então, vai perder jogador para a seleção, vai sair para a seleção o Rodrigo Caio, que só não foi porque não deu certo o negócio lá, o Lucão vai para a seleção e não tem jogador. Quer dizer, como é que você faz? Ele está implantando uma nova filosofia, tentando fazer uma coisa diferente, foi contratado para isso, com essa expectativa e está cumprindo a parte dele. Se ele não ficar, como disse ontem o Vanderlei Nogueira muito bem no Mesa Redonda, o fracasso é do São Paulo, não é dele. Ele precisa de tempo, jogadores, ele também não sabia que os salários não eram pagos em dia, tem uma série de situações... Precisa de peça para reposição, né? Peça para reposição, olha, que os jogadores sejam vendidos às pencas, que não se paga em dia, tudo isso, que diretorzinho chulé tem o telefone dele para ficar enchendo o saco, enfim, todas essas situações ele não sabia. Então, se ele for embora... fracasso é do São Paulo. Eu acho que se o São Paulo tinha um projeto e tem um projeto com ele, dê tempo para ele trabalhar. Ele tem tudo para mudar até a filosofia no futebol brasileiro. Um novo jeito de se jogar. Que não é o único, mas é um jeito que, pelo menos, a mim agrada muito. Mas ele tem que ter tempo para trabalhar. Agora, de manhã, ele já estava mais tranquilo, levou o filho na escola, já deu treino para o São Paulo. Mas eu não sei. Você acha que ele fica ou não fica? Eu acho que ele já esteve mais dentro do São Paulo. Mas ontem à noite eu achava que ele sairia nas horas seguintes, mas deu uma mainada hoje, aquela coisa, calma, conversa com a família. O Ataíde Gil Guerreiro falou que quando o Osório chegou, eles não pensavam em fazer o que eles fizeram com o elenco do São Paulo. Ele deu uma entrevista hoje, falou que quando o contratamos, a situação financeira não era tão difícil como está agora. Foi a única solução que encontramos. Como homem forte do futebol, sou o que menos gostaria de mexer na equipe, mas o interesse do São Paulo deve vir primeiro que o interesse do vice-presidente de futebol. E ele disse que não falou antes ao Osório sobre isso, porque a situação do time não era tão ruim. Então, agora vamos ver. Se você não tem ovos, é difícil você exigir omelete, né? Tem Ceará no meio de semana e Ponte em casa, né, Flávio Prado? Sim, no sábado à noite.
Bom, mas aí tem que ganhar, né, gente? Porque, bom, de novo o Ceará. Mas é tal história, tem que ganhar, eu também acho. Mas ele está impondo uma nova filosofia de jogo com jogadores medíocres. O elenco já era uma porcaria. E agora ainda está ficando pior. Mas o elenco é pior do que o elenco do Ceará? Que, bom, se bem que ganhou esse final de semana. Claro que não. Mas o São Paulo criou 22 oportunidades e os caras não tiveram capacidade para botar a bola para dentro. Para finalizar. Ou seja, o técnico vai até a área, né? Até chegar lá para frente, os caras não têm a capacidade de botar a bola dentro de um buraco de 7,32 por 2,44, é complicado. Bom, no Moisés Lucarelli, Ponte Preta do Flávio Prado e Grêmio não saíram do 0-0. Nos demais jogos, a rede balançou. Vamos aos gols. O Goiás recebeu o Vasco no Serra Dourada e saiu na frente logo aos 4 minutos nessa linda bicicleta de Zé Love. O Esmeraldino ampliou 12 minutos mais tarde com Eric cobrando pênalti, 2-0. Daí pra frente, o Goiás controlou a partida e aos 31 minutos do segundo tempo, Eric, em nova cobrança de pênalti, fechou a conta. Goiás 3, Vasco 0. Na estreia de René Simões no comando do Figueirense, quem abriu o placar foi o René do Sport, nesse chute de fora da área. O time da casa voltou melhor para o segundo tempo e chegou ao empate com o Dudu aos 17 minutos. O Figueira conseguiu a virada 7 minutos mais tarde na cabeçada de Bruno Alves e ficou nisso, Figueirense 2, Sport 1. Outro mandante a fazer o dever de casa foi o Coritiba, que venceu a Chapecoense por 1-0 graças a esse gol de Henrique Almeida aos 23 minutos de jogo. 1-0 e foi só no Couto Pereira. Rodada boa para os donos da casa também em Porto Alegre. Valdívia abriu o placar para o Internacional contra o Atlético Paranaense logo aos 3 minutos de jogo. Aos 24 do segundo tempo, Paulão aproveitou a bola escorada por Rodrigo Dourado e fechou a conta no Beira-Rio. 2-0 Inter. O Joinville recebeu o Fluminense e começou atrás no placar com esse gol de Cícero, aos 25 do segundo tempo. O Jeque não se abateu e chegou ao empate 10 minutos mais tarde com Mário Sérgio. O gol da vitória do time catarinense saiu nos acréscimos. Diego cruzou e Marlon fez contra. Joinville 2, Fluminense 1. Flávio, vamos ver agora a classificação após os confrontos desse final de semana? Vamos lá, vamos colocar na tela. Rodolfo, Corinthians segue na frente com 43 pontos. Aí vem o Atlético Mineiro com 39. Grêmio na terceira colocação, 37 pontos. O Fluminense em quarto, 33. Palmeiras, 31 pontos. São Paulo também, 31 pontos. O Sport vem em sétimo lugar, 31 pontos. Seguido pelo Atlético Paranaense, que tem 30. Chapecoense está em nono lugar com 28 pontos. Internacional, décima colocação, também com 28 pontos. 11º lugar está o Santos, 27 pontos, pelo menos não está lá na zona de rebaixamento, né? Ponte Preta também com 27 pontos. Flamengo 26, 13ª colocação. O Guerreiro até chorou ontem quando fez gol. 14º lugar Figueirense 23, 15º Cruzeiro 22 pontos, 16º Goiás também 22, Coritiba, aí já na zona de rebaixamento, Coritiba, Avaí, Joinville e Vasco. Coritiba com 21 pontos, Avaí 20, Joinville 19. Bom, o Vasco já caiu. O Vasco caiu, Flávio. Hein? Provavelmente. Tudo bem que ainda tem campeonato, mas tá muito. Não, além do time ser uma porcaria, mal dirigido, o Rico Miranda, essas coisas ridículas, 13 pontos é brincadeira. 13 pontos, o Corinthians está com 41. Ele teria que fazer a campanha mais ou menos que o Atlético Mineiro fez no primeiro turno. Ou o Atlético, outras coisas de fazer 40 pontos. Quer ver? Ele tem 13. Ele tem que, para escapar, ele teria que fazer 33, 34. E não tem time para isso, não tem competência para isso. Não dá mais. E também vou te falar, viu? Time que tem Eurico Miranda, ressuscita Eurico Miranda, não merece muito mais que isso, não. Em 8 anos vai ser a terceira queda do Vasco. Ou seja, está mal dirigido. O Roberto Dinamite também não teve competência para dirigir. Enfim, vai tendo que vai merecer. E toma até gol de Zé Love de bicicleta. É dose, viu? Aí é várzea, né? Bom, é isso. E o programa, todas as informações, as últimas informações do mundo dos esportes, você vai conferir também às 6 da tarde no Gazeta Esportiva. A gente tem um encontro marcado. E na sequência, também estarei no Jornal da Gazeta, porque o Celso Cardoso está de férias, Flávio. Sim, eu sei. Está de férias, está descansando. É uma triste separação.
Uma triste separação lá, tá? E porque logo eu saio de férias aqui 2 semaninhas, triste tá bom? separação. Então 6 horas a gente se encontra, você estará no Gazeta Esportiva? Até mais, estarei no Gazeta Esportiva. Então tá bom, gente, um beijo. Tchau, Tiaguinho, diretor. Tchau, Rodolfo, Jonas, Zé. Tchau, câmeras. Hoje, 11h30 da noite, Cidade Ocupada discute os projetos de demolição do Minhocão. Assista agora a Revista da Cidade e logo após, Você Bonita.